Dia 27 de outubro, Festa de Cristo Rei. Adoremos a Cristo, Rei dos séculos. Cristo entrou no mundo como Rei. Como Rei do mundo, sacrificou-se na cruz. Como Rei de todos os homens, deles e de todas as gerações, espero que lhe rendam as homenagens que lhe são devidas. Em primeiro lugar, é a homenagem da união com Ele que lhe devemos. Eu sou a luz do mundo. Com essas palavras se nos apresenta. Quem não segue esta luz anda nas trevas. Eu sou o caminho. Outra palavra do mesmo Cristo. Quem não anda neste caminho, cairá no abismo. Eu sou a vida. Quem não tem parte nesta vida fica morto. Eu sou a porta única, que abre para o rebanho de Deus. Quem não entra por essa porta não verá o Pai. Eu sou a verdadeira vida. Um ramo, uma vez separado da videira, será cortado e atirado ao fogo. Ele é o único rei de Sião, o único salvador, o único juiz. Só nele há salvação. Do céu abaixo, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual nos cumpra fazer a nossa salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem deliberadamente se separa de Cristo será condenado eternamente, ou com Cristo ou contra Cristo. Eis o dilema em face do qual devemos tomar nossa decisão. A fé é que Cristo Rei exige de seus súditos. Não é possível ser de Cristo sem convictamente nele reconhecer Deus verdadeiro. Desta fé, deste reconhecimento de Jesus, cumpre fazer depender tudo. Aos judeus que perguntaram que obras deviam praticar para ter o agrado de Deus, responde Jesus: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele a quem me enviou. João, capítulo 6, versículo 29. Não muitas obras são, portanto, exigidas, mas uma só, a obra da fé em Jesus Cristo. Esta fé é que santifica. É esta a vontade daquele que me enviou, que de tudo quanto ele me deu, nada eu perca, mas ressuscite-o no último dia. João, capítulo 6, versículo 39. Negar esta fé é a desgraça eterna, como se depreende das palavras do Evangelho. O Pai ama o Filho e tudo tem posto na sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João, capítulo 3, versículo 35. Quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Cristo exige dos seus súditos uma vida inteiramente ligada à graça. Em verdade te digo, quem não renasceu da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de te haver dito, precisais nascer outra vez. João capítulo 3, versículo 5, 7. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. João capítulo 6, versículo 53. Aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Sem a vida da graça não há salvação. Sem a união com Cristo não é possível uma vida na graça. Eu sou a videira, vós sois as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora com a vara e secará, e o enfeixarão e meterão no fogo para arder. João capítulo 15, versículo 5. Cristo quer de nós confiança e amor. Confiai, sou eu, não temais. Marcos capítulo 6, versículo 50. Tem confiança, meu filho, teus pecados te são perdoados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Tem confiança, filho, tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Tende confiança, eu venci o mundo. João capítulo 16. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 14. Em verdade vos digo, se vós pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Vós até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa.
João capítulo 6, versículo 23. Como meu Pai me amou, assim vos amei também. Assim vos amei também. Permanecei no meu amor. João capítulo 15, versículo 9. Cristo exige de nós a observação de seus mandamentos. Se guardardes os meus preceitos, permanecerei em meu amor. Permanecereis em meu amor. Assim como também eu guardei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que minha alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Para que a minha alegria esteja em vós, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 15, versículo 10. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Quem observa os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. João capítulo 3, versículo 24. Cristo exige a união com sua igreja. Ela é seu reino, e unida a ele é a verdadeira videira. Nela depositou sua doutrina e sua graça. Por isso, quem não prestar ouvido à igreja tem-no por um gentil e um publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17. Permanecei em mim e eu ficarei em vós. Assim como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, do mesmo modo também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, o enfecharão e meterão no fogo para arder. João capítulo 15, versículo 4 e 6. Cristo exige definição clara diante do mundo e coragem no combate contra o mundo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu ele a mim. Se vós fosseis do mundo, amaria o mundo que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, porque isso é que o mundo vos aborrece. Por isso é que o mundo vos aborrece. João capítulo 15, versículo 18. Estas coisas vos tenho dito, para que vos não escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e venha a hora em que qualquer que vos mate julgará prestar serviço a Deus. Eles vos farão isto, porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estas coisas vos tenho dito, para que, quando chegar a hora, vos lembreis que eu vou-las disse. João capítulo 16, versículo 1 e 4. Cristo exige completo afastamento dos erros do mundo. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós como a capa de ovelhas. Com a capa de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15. Caríssimos, não creiais em todo o Espírito, mas experimentai os Espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo. Nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que divide Jesus não é de Deus. Este é o anticristo, do qual ouvistes que vem agora, já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e vencestes a esses, porque maior é o que está em vós, no modo que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É isto que conhecemos o Espírito. É nisto que conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. João capítulo 4, versículo 1 a 6. Cristo exige o estabelecimento do seu reino em todo o mundo. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos digo aos ouvidos, publicai-o sobre os telhados. Mateus capítulo 10, versículo 27.
Por isso, ide, ensinai a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Padre e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E estais certos de que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Sendo, pois, tão fundados os direitos de Cristo, tão elevadas suas atribuições, tão nobres seus ideais, tão justas suas exigências, seu reino tão necessário e salutar ao mundo inteiro, não é, então, dever nosso cooperar com ele? Não é dever nosso trabalhar pela realização do seu reino em toda parte, em nossos corações, na família, na sociedade, no mundo inteiro? Como isto se fará? Pela nossa sujeição a Cristo pela fé, a confiança e pelo amor. Adoremo-lo no Santíssimo Sacramento. Recebamo-lo muitas vezes na Santa Comunhão. Conformemos a nossa vida aos seus mandamentos. Façamos o que estiver ao nosso alcance para que chegue a reinar sobre as nações.